Nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói o ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói o ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos. Para que possamos dar inícios aos trabalhos legislativos para a 36ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alexandre Araújo da UAGE. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho, presente, José Roberto Tasca, presente. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata, Silvonei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 35ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo dos ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos número 1173/2016, vereador Antônio Carlos Mazetti. 995/2016, vereador Aparecido Luiz. 1171, 1174, 1177, 1178/2016, vereador José Roberto Tasca. Boletins diários de tesouraria da SAI, de números 179 a 190/2016, referentes ao período de 22/9 a 7/10/2016. Ofício 287/2016 da SAI, encaminhando cópias das portarias 62 a 80 e 82/16
bem como processos de compras e serviços do mês de setembro do ano de 2016. Ofício 288/2016 da SAI, encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de setembro de 2016. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias para esta sessão. Projeto de Lei número 46/2016, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção da Defesa Civil de Ourinhos, COMPIDEC, e do Fundo Municipal de Proteção da Defesa Civil, FUMPIDEC, e da outras providências. Projeto de Lei número 47/2016, de procedência da senhora Prefeita Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários e do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2016, com anistia de juros e multa de mora para quitação ou parcelamento de débitos e da outras providências. Projeto de Lei número 48/2016, de iniciativa do vereador Dr. Salim, que dispõe sobre a denominação do próprio municipal Unidade de Saúde da Família, vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração do respectivo parecer, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Aparecido Luiz Cido do Sindicato 1197/16 requer informações sobre a possibilidade de se realizar poda de árvores na rua Mato Grosso, de frente ao número 97, Vila Recreio. 1198/16 requer informações sobre a possibilidade de se providenciar a troca de lâmpada na rua Mato Grosso, de frente ao número 97, na Vila Recreio. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Moção do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico, de congratulações à empresa Lama Verde, que há mais de 16 anos atua servindo a população oriense, bem como a região, os estados e o país e o exterior, como qualidade, dedicação e simpatia a seus clientes. Número 225/2016, de congratulações ao juiz federal Sérgio Moro, pela coragem com que vem conduzindo as investigações da Operação Lava Jato, defendendo o uso do dinheiro público para o bem da nação e servindo de exemplo para outros juízes, uma vez que o povo brasileiro tem sofrido com a falta de recursos e investimentos em determinadas áreas, como projetos sociais. Moção do vereador Antônio Carlos Mazetti e Inácio José Barbosa Filho, 226/16. De congratulações ao vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, senhor Wagner José Fernandes Fermino, pela coragem em defender o dinheiro público destinado à alimentação escolar. Moção do vereador Inácio José Barbosa Filho, 227/2016. De congratulações ao atleta de karatê Marcos Aurélio Rodrigues Barbosa, pela conquista do 3º lugar do Campeonato Brasileiro 2016. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Lidas as matérias, coloque em discussão. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloque em deliberação do plenário
para que as discussões e as votações dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos senhores vereadores? Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto aos senhores vereadores se há alguma matéria para ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido em destaque, coloque em discussão os requerimentos números 1197 e 1198 de 2016 e as moções números 224 a 227 de 2016. Está em discussão. Com a palavra o vereador Inácio José Barbosa Filho. Permissão para fazer uso da palavra do assento? Permitida. Senhor presidente, senhores vereadores, público, eu tenho aqui uma moção, aliás, tenho duas moções nessa noite, mas eu vou falar uma de cada vez, uma agora e outra depois. Agora, senhor presidente, eu quero falar da moção 227, que nós estamos fazendo aqui a um atleta, que por sinal está aqui na Câmara, um jovem, Marcos Aurélio Barbosa, está aqui no plenário dessa casa, juntamente com a sua mãe, que é uma funcionária da SAI. E, senhores, o que nos deixa contente é o trabalho desse jovem desenvolvido aí à frente do esporte, principalmente conquistando aqui algumas medalhas de bronze em algumas categorias aqui no nosso estado, bem como no Brasil. Senhor presidente, eu fico imaginando um jovem como esse, que aqui está, se é numa outra cidade, ou numa cidade maior que a nossa, talvez ele estaria estampado assim, na capa do jornal, seria notícia em todas as rádios e televisão. Mas aqui, senhor presidente, no jornal Novo Negocião, uma matéria: atletas de karatê conquistam ouro e bronze no final do Brasileiro. Essa matéria, senhor presidente, ela coloca Ourinhos numa condição que seria difícil, se não é a classificação desses jovens, e principalmente desse que eu estou citando, o Marcos Aurélio Barbosa, conquistando aqui essa medalha, onde mais de 1.800 atletas de 26 estados do Brasil participaram, e um morador, senhor presidente, do Jardim Itamaraty, salvo melhor juízo, esse jovem, que essa família ainda mora no Itamaraty, representando a nossa cidade num campeonato tão importante como esse. Pois bem, e hoje, senhor presidente, eu gostaria, depois aqui, no intervalo, que vai acontecer daqui a alguns instantes, de uma forma atípica, entregar ao prefeito eleito, Lucas Pocai, para que ele, depois, ele faça aqui a entrega desse kimono, que uns amigos desse menino, desse jovem também, prefeito Lucas, fizeram ali uma vaquinha e compraram esse kimono para esse atleta, que muito bem está representando a nossa cidade. Parabéns, Marcos. Está ali. Eu acredito, Lucas, e senhores vereadores, que isso para a mãe e para nós é um orgulho, é uma satisfação nós podemos entregar esse presente tão humilde, mas de coração, viu, Marcos? Foi um grupo de amigos que você nem conhece, que compraram, nós compramos junto ali, não vou falar o nome de todos eles,
fizemos essa vaquinha e você não merece só um kimono, você merece muito mais. Você está representando uma cidade de aproximadamente 110 mil habitantes, projetando o nome do nosso município. Parabéns, parabéns, mãe, viu? Eu não acredito, eu penso assim, que a mãe não esperava que o filho chegasse tão longe, ou se esperava, não esperava essa surpresa que nós estamos fazendo, que a Câmara Municipal de Ourinhos está fazendo hoje para você. Então, depois do intervalo, vou entregar para o nosso prefeito eleito, e ele, em nome dessa casa, ele irá entregar para você esse kimono. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Mazetti. Tico. Senhor presidente, público presente, pessoas que nos assistem, televisão, imprensa. Senhor presidente, eu também queria estar falando aqui de 3 moções. E a primeira de congratulações à empresa Lama Verde, que há mais de 16 anos atua servindo a população ourinhense, bem como a região, os estados, o país, até no exterior, na qualidade de dedicação, simpatia a seus clientes. Lama Verde, às vezes, senhor presidente, temos uma empresa que fica escondida por falta de oportunidade, por falta de interesse do poder público, não quererem ajudar. Por exemplo, o caso dessa empresa, Lama Verde, é uma empresa simples, com potencial enorme. Hoje distribui seus produtos praticamente em todo o estado de São Paulo, também em todo o Brasil, já abrindo mercado internacional, como Estados Unidos, Nigéria. Seus proprietários chega a sobrar honestidade e competência. Às vezes, a doação de uma área ou para se construir seu próprio barracão gera aí em torno de 50 a 100 empregos, direto ou indireto. E eu acredito agora que o novo prefeito já tem uma visão muito voltada a essa área, que é a geração de emprego, e que dê oportunidade a essas empresas para o bem de nossa cidade e da população ourinhense. A outra moção também, senhor presidente, é de congratulações ao juiz federal Sérgio Moro pela coragem com quem vem conduzindo as investigações da Operação Lava Jato, defendendo o uso do dinheiro público para o bem da nação e servindo de exemplo para os outros juízes, uma vez que o povo brasileiro tem sofrido com a falta de recurso e investimento em determinadas áreas, como os projetos sociais. Foi notícia em toda a imprensa nacional e internacional a prisão de mais um ladrão do dinheiro público, que já se encontra na tranca, onde é lugar de tranqueira. O ex-presidente da Câmara e deputado Eduardo Cunha, um verdadeiro assassino dos brasileiros por falta de dinheiro desviado. Quantos pais de famílias, crianças, idosos morreram nos hospitais por falta de recursos? Falta remédio, falta leite e falta exames. Mas esse juiz deve seguir esse exemplo de justiça para o bem da nação, pois se trata de dinheiro público a ser destinado principalmente aos projetos sociais, a fim de atender os mais necessitados, que muitas vezes chegam a pagar com a própria vida devido à falta de recursos. E a outra moção, senhor presidente, é a 226/16. Nós temos ainda cidadão que ainda paga um preço alto em defender a sociedade, principalmente pessoas do bem. É o caso desse munícipe, Wagner, José Fernando e Fermino. Você sofre todos os tipos de ameaças, você sofre as perseguições de grandes autoridades. Nesse caso, eu estou falando do vice-presidente do Conselho de Alimentação da Merenda Escolar. Parabenizar você, Wagner, e as informações que nós temos, que a Polícia Federal já atua nesse caso, e deixar aqui um alerta
aos políticos ladrão do dinheiro público. Hoje já não está tendo mais espaço para esse tipo de bandidagem. É isso que eu tinha falado nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Poderia deixar de dar os parabéns também, né, pro atleta aí, Marcos Aurélio Rodrigues Barbosa. Parabéns, Marcos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com fundamento no inciso 33 do parágrafo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através dos requerimentos. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, nós temos alguns projetos a serem votados ainda. Eu requeiro à mesa ouvir do plenário o prosseguimento dos trabalhos. Colocar, então, em deliberação do plenário o pedido do vereador, a continuação dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Então, vamos dar continuidade aos trabalhos, mas, antes disso, consulta ao primeiro secretário se há algum orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Não, silêncio. Então, aceita no plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Alexandre Araújo da Oage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Lúcio Abel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho presente, José Roberto Tasca, presente. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata, Silvanei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Coloque em discussão o projeto de lei, já na ordem do dia, projeto de lei complementar número 36/2015, de autoria da senhora prefeita municipal, que institui as políticas municipais de mobilidade e acessibilidade urbana por intermédio do Plano Municipal de Mobilidade. Questão de ordem ao vereador Inácio José Barbosa Filho. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar aí solicitar a Vossa Excelência e os demais colegas, que esse projeto aí, ele tem muitas coisas aí dentro, senhor presidente, que eu acho que quem tem que decidir é o futuro prefeito. E é um projeto polêmico. Nós vemos a questão do contorno ferroviário, os trilhos. O prefeito eleito, no seu plano de governo, qualquer pessoa que está aqui nos assistindo na TV Câmara pode acessar. Lá, o prefeito eleito tem um plano para os trilhos. Dentro desse projeto, é completamente oposto, quer dizer, não casa. Outra questão também, existe uma comissão que está sendo formada dentro desse conselho aí, nós não temos número de integrantes, como que é composta essa comissão e outras coisas que deveriam ter informações relevantes nesse projeto. Então, eu requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, senhor presidente, que esse projeto ele seja adiado por, no mínimo, 8 sessões. 8. Colocar, então, deliberação do plenário. Os vereadores favoráveis à solicitação do vereador permaneça como estão, os contrários que se levantem. Então, seja adiado por 8 sessões. 8 sessões, o projeto de lei complementar número 36/2015. Coloque em discussão... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, depois de conversar com todos os senhores vereadores, eu requeiro à mesa, ouvido plenário, o adiamento do relatório final aqui por uma sessão.
Colocar então em deliberação do plenário o pedido do vereador Divaldo Lúcio Abel para uma sessão, vereador. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Então fica adiado aí a discussão e a votação da comissão CPI por uma sessão. Aprovado por uma sessão, então, o adiamento. Consulta o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Na JB, Filho, excelência. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Permissão para fazer uso da palavra do assento? Permitida. Senhor presidente, eu gostaria de falar justamente aqui sobre a moção 226, que nós estamos fazendo aqui ao conselheiro do CAI, o senhor Wagner. E só para se ter uma noção, nessa moção, senhor presidente, nós estamos aqui parabenizando esse jovem que também se encontra aqui no plenário, como integrante do conselho, hoje ocupa a pasta de vice-presidente, o posto de vice-presidente ali do conselho, pela coragem e bravura em defender o dinheiro público. Senhor presidente, nós tivemos aqui uma reunião semana passada com o presidente da Associação dos Produtores Rurais ali do bairro Ribeirão Grande. Senhor presidente, esse jovem aqui que é membro do conselho, ele fez denúncias seríssimas, coisas que inclusive nós vamos ter que chamar aqui, nós vamos ter que convocar também algumas pessoas da nutrição, nós vamos ter que chamar agricultores que não estão participando mais na agricultura familiar. O repasse é muito grande, o dinheiro envolvido é grande. E entre, senhor presidente, as consequências que nós podemos ter para 2017 está o corte da verba do FNDE a partir de março, abril do ano de 2017, que vai trazer consequências sérias para esses produtores e para esses agricultores. Então, esse moço, ele agiu com muita coragem, ele agiu com muita determinação, sofrendo até perseguições, senhor presidente, de algumas pessoas que estão me assistindo aí, que trabalham na prefeitura, e não deveriam perseguir um jovem desse que tem tanta força em defender o dinheiro público e a honestidade e a transparência. Isso, senhor presidente, é assunto de uma moção, sim, senhor. Essa casa, ela tem que mostrar para a sociedade que uma moção de congratulações, ela também serve para esse tipo de comportamento. Porque muitas pessoas do Conselho de Alimentação Escolar sabem das falcatruas que ocorreram, sabe das maracutaias que estão acontecendo aí nessa questão, e sequer abrir a boca, senhor presidente. Então, esse assunto não vai parar por aqui. Inclusive, nós conversamos aqui junto com o vereador Tico, a semana passada, e o vereador Tico sabe também da gravidade, senhores, do que está ocorrendo com a agricultura familiar aqui do nosso município. E as consequências também que irão acontecer a partir do ano que vem, junto ao governo federal. Então, parabéns, viu, Wagner? Continua assim mesmo, defendendo a população, defendendo ali os seus ideais junto ao conselho escolar. E as pessoas que fazem parte desse conselho, tem aí um exemplo, um jovem que está lá dentro, defendendo realmente os interesses da população. Obrigado, senhor presidente. Consulta ao primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não, excelência.
Não havendo mais orador inscrito, de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno da Casa de Leis, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada após o encerramento da presente sessão para apreciação do projeto de lei número 49/2016 e do projeto de lei complementar 18/2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Inácio José Barbosa Filho. Só um minutinho aqui, antes de nós encerrarmos e começar a outra extraordinária. Só um minutinho para que o nosso prefeito possa entregar essa homenagem singela a esse campeão. Vamos falar campeão de Ourinhos. Então, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada excepcionalmente no dia 3 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.